Fala galera, Diego chegando aqui com o canal MMA na Veia, que ficou um tempo parado. Estamos de volta aqui no estúdio novo, numa estrutura nova aí para colocar o melhor conteúdo para vocês. E hoje eu gostaria de começar falando sobre o UFC 300, porque a grande expectativa do público é com relação ao anúncio oficial da luta principal desse evento. Um evento que vai ocorrer no dia 13 de abril em Las Vegas e vem gerando muita expectativa porque ninguém sabe até o momento quem vai encabeçar esse card, esse grande card que tem grandes nomes. A gente já teve 11 lutas oficialmente anunciadas pelo Dana White, todas excelentes lutas, e anteriormente, quando nenhuma luta havia sido anunciada, se tinha muita expectativa de que nós teríamos velhos atletas mais antigos que fizeram muito sucesso no UFC, como Brock Lesnar, como Ronda Rousey, mas não, o UFC realmente está dando prioridade para os atletas que estão na ativa, que estão encabeçando as divisões, as principais divisões da organização. Então as 11 lutas anunciadas até aqui são realmente bastante importantes e certamente vão ser um grande atrativo nesse evento. Mas eu quero falar especificamente da luta principal, porque começa a rodar aí algumas especulações em relação à possível presença de Conor McGregor na luta principal desse evento, contra o Michael Chandler, obviamente, né? Ele já vem há um bom tempo aí se desafiando, os atletas que encabeçaram como treinadores do The Ultimate Fighting, e essa luta tá aí para acontecer já tem algum tempo, e o Conor McGregor recentemente, no Réveillon do ano de 2023, gravou um vídeo dizendo que esse duelo iria ocorrer na divisão dos meio-médios em junho deste ano de 2024, pois agora a informação que chega é que de fato a luta principal do UFC 300 será entre Conor McGregor e Michael Chandler, correndo por fora ali o Nate Diaz querendo uma vaguinha nessa luta principal. E qual seria o principal atrativo, além da presença do Conor McGregor e Michael Chandler nessa luta? A criação de uma nova divisão dentro da organização. E especula-se na imprensa americana, principalmente, a criação de uma divisão que ficaria entre as divisões peso leve e meio médio. A gente sabe que a divisão peso leve é até 70 quilos, enquanto a divisão meio médio vai até 77 quilos. Seria criado nesse sentido uma divisão até 74 quilos, que seria uma espécie de super leve, né? Assim que é chamado no boxe, a divisão que fica entre essas duas divisões. E para inaugurar essa divisão, já colocando um cinturão em disputa, teríamos Conor McGregor versus Michael Chandler. Essa seria a grande sacada do Dana White, que prometeu algo extremamente especial, diferente, e pode ser que nós tenhamos essa surpresa no UFC 300. Como eu falei, não passa por enquanto de especulação, não há nada concreto, seria a criação de uma nova divisão. O Dana White, anos atrás, já desmentiu essa possibilidade, porque esse boato já vem correndo há um bom tempo, porque nós temos um leque de atletas na divisão peso leve que poderiam estar disputando títulos, mas é tanta concorrência que eles acabam tendo dificuldade de subir ou descer de divisão, né? Eles acabam ficando ali na divisão peso leve. A gente sabe que tem uma diferença de 7 quilos da divisão peso leve para o meio médio, diferente, por exemplo, do peso pena para o peso leve, que são apenas 4 quilos. Então seria criada uma divisão no meio dessas duas divisões, que seria a super leve. E nós teríamos aí Conor McGregor versus Michael Chandler. Esse é o boato da vez, essa é a especulação do momento que está correndo no mundo do MMA. O UFC 300, que já tem 11 lutas confirmadas. A gente vai passar rapidamente aqui, porque a gente já tem inclusive a ordem dessas 11 lutas, tirando unicamente a luta principal, que ainda não foi anunciada. Então, trazendo rapidamente as 11 lutas que já estão confirmadas pelo UFC. Teremos o duelo abrindo o evento das brasileiras Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca, enfrentando a Marina Rodrigues, duelo válido pela divisão peso palha, a número 4, Jéssica, ex-campeã da divisão peso palha, contra a número 6, Marina Rodrigues, uma atleta que é
realmente muito dura. Nós teremos um duelo bastante forte entre essas duas atletas, porque a gente sabe do volume de jogo que a Marina Rodrigues impõe em suas lutas. É uma atleta que tem um Muay Thai diferenciado de primeira linha, de excelência, enfrentando a ex-campeã Jéssica Batistaca, que já se destaca mais pela contundência. Nós teríamos aí um duelo de estilos que poderia aí colocar a vencedora muito próxima de disputar o cinturão logo na sequência. A luta que será a próxima, na sequência, um brasileiro que vem se destacando muito, vem chamando muito atenção e vem caindo nas graças do público brasileiro, que é o Diego Lopes, um atleta peso-pena que chegou ao UFC, pegou uma luta em cima da hora, acabou sendo derrotado, mas deu um trabalho enorme para o seu oponente. Porém, vem de 2 vitórias seguidas, as 2 vitórias no primeiro round, uma via finalização e a mais recente contra o Pat Sabatini via nocaute. Então, o Diego Lopes vai enfrentar o número 12 da divisão peso-pena, o nigeriano Sodiq Yusuff. Oportunidade para o brasileiro, em caso de vitória, ingressar no ranking peso-pena. Na sequência, Bonical versus Cody Brood. Essa luta aí é de um atleta que é muito bem quisto pelo UFC, que é o Bonical. Esse atleta tem um wrestling de primeira linha, foi 3 vezes campeão universitário dos Estados Unidos, foi contratado por intermédio do Dana White Contender Series e fez 2 lutas, inclusive, no Dana White Contender Series, venceu as 2 com extrema facilidade, foi contratado, estreou, passou o carro e está escalado para lutar no UFC 300. Na sequência, um duelo de veteranos, Bob Green, o americano, que a gente sabe é um atleta que tem bastante notoriedade, principalmente pelo público americano. É um atleta que luta com a guarda baixa, sempre faz grandes duelos, guarda baixa, trabalhando muito bem na distância, controla muito bem a distância, trabalha muito bem no jab direto, enfrentando o atleta que tem o maior número de vitórias na história do UFC, 26 vitórias, Jim Miller. Essa luta aí que oportunizará ao Jim Miller ingressar no ranking da divisão peso leve, caso venha vencer o Bob Green. Aqui vai a minha aposta pro Jim Miller. Inclusive, a ideia é mais próximo do evento, dos eventos aí que a gente vai ter na sequência, fazer algumas lives e repercutir luta a luta, ver quais são as melhores oportunidades de aposta. Então já deixo o convite aí para a galera que quiser acompanhar na sequência. A gente vai fazer vídeos também falando das oportunidades de apostas nos eventos. Também aproveito para pedir, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, aciona ali o sininho e vamos em frente para dar essa moral aqui para o MMA na veia. Na sequência, a última luta do card preliminar, a experiente, veterana e super atleta Holly Holm, a americana de 42 anos, vai enfrentar a estreante bicampeã do PFL, recentemente contratada Kayla Harrison. Luta válida pela divisão peso galo, que coloca a Kayla com uma oportunidade de, em caso de vitória, também já embolar na divisão peso galo, chegando ao posto de número 5, que atualmente é ocupado pela Holly Holm. Abrindo o card principal, o brasileiro Davidson Figueiredo, ex-campeão peso mosca da organização, subiu para o peso galo, estreou com vitória contra o Rob Fonte, desafiou o ex-campeão da divisão peso galo, Cody Garbrandt, e ganhou essa oportunidade de enfrentar o ex-campeão. Levo muita fé no brasileiro, acho que é uma grande chance para o Davidson mostrar seu trabalho, enfrentando um grande nome, um nome bastante expressivo dentro da organização, que é o Cody Garbrandt, e o brasileiro tem tudo para ganhar e avançar ainda mais na divisão peso galo. Na sequência, duelo da divisão peso pena, Kelvin Kattar versus Aljamain Sterling. Aqui temos mais um ex-campeão do UFC, Aljamain Sterling, ex-campeão peso galo, perdeu para o Sean O'Malley, subiu agora para enfrentar o Kelvin Kattar na divisão peso pena. Vai ser a primeira luta do Sterling na divisão peso pena e a chance dele já roubar o posto de número 8 logo na sua estreia. A luta subsequente, Jiri Prochazka enfrentando o Rakit, é o número 2 versus o número 5 da divisão dos meio pesados, uma luta
excelente, que tem tudo para ser de muita trocação, porque são dois atletas que têm predileção pela luta em pé. É o número 2 contra o número 5, uma vitória aí de qualquer um dos lados vai colocar esse atleta muito próximo novamente de disputar o cinturão. Na sequência, o nosso grande ídolo Charles do Brooks, o Charles Oliveira, ex-campeão peso leve, um cara que já bateu os principais nomes da divisão peso leve, vai enfrentar o Arman Tsarukyan, é o número 1, Charles do Brooks, contra o número 4, Tsarukyan, que é brabíssimo. Os dois vêm de vitória contra o mesmo adversário, que é o Beneil Dariush, e o Dana White garantiu que o vencedor desse duelo fará a luta pelo cinturão contra o Islam Makhachev logo na sequência. O Islam parece que está fugindo aí de uma luta contra o Charles do Brooks, tanto que logo após o anúncio da luta entre Charles e Tsarukyan, o Islam já publicou dizendo que gostaria de enfrentar o Dustin Gaethje em junho, depois enfrentaria o vencedor de Charles e Tsarukyan em novembro, mas o Dana White já cortou as asinhas dele e disse que o próximo oponente do campeão será o vencedor de Charles e Tsarukyan. Na terceira luta mais importante da noite, teremos o desafio valendo o título da divisão peso palha do UFC. Teremos aí o Weili Zhang, a chinesa, defendendo pela segunda vez o título da divisão contra sua compatriota Yan Xiaonan, duelo de chinesas, duelo que promete muita ação, porque são duas atletas que vão para a trocação, que batem pesado. Eu vejo o favoritismo da Weili Zhang, acredito que ela vai manter esse cinturão, mas é um título que estará em disputa. A luta co-principal, um duelo que promete ser insano entre Dustin Gaethje versus Max Holloway. A divisão será peso leve, valendo o cinturão BMF, que é aquele cinturão do atleta mais durão do UFC, que já esteve nas mãos do Masvidal, agora está com o Dustin Gaethje. O Dustin Gaethje defendendo o cinturão BMF. Essa luta aí realmente promete, porque são dois atletas muito empolgantes, que partem para cima, que partem para a trocação, e serão 5 rounds certamente de muita emoção para o público. E aí, para fechar, a luta principal, que a gente está aí na expectativa, não sabe o que vai acontecer. Estamos no aguardo do anúncio oficial do UFC, mas surge essa informação, essa especulação, vamos dizer assim, de um possível confronto entre Conor McGregor e Michael Chandler, válido por uma nova divisão que será criada, que seria o super leve até 74 quilos. Vamos aguardar as novidades, em breve certamente teremos esse anúncio. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, acione o sininho, eu fico por aqui, tamo junto, os...